Você já se perguntou por que eu amo Deus? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que você ama esse Deus? Está escrito lá em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 19, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama o Senhor porque Ele te amou primeiro. E você não fez nada para Ele te amar. Simplesmente, Ele decidiu te amar. O amor de Deus é incondicional. Ele não espera você fazer alguma coisa para Ele te amar. Ele te amou simplesmente porque você é especial, você é criatura de Deus, você foi criado para o louvor da glória de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, mas nós falhamos, erramos, magoamos o coração de Deus, entristecemos o Espírito Santo, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Isso é bom demais, ser amado por Deus. Ter um Pai que cuida da gente, independente se você ora muito ou ora pouco, Ele continua te amando. Se você decidiu ler a Bíblia, ou você decidiu acompanhar aí umas séries da Netflix, Ele continua te amando. Só tem um detalhe: Ele quer te ver crescendo. Para você crescer, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Para você chegar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus, mergulhar mais dessa unção de Deus, você precisa ler a palavra, orar, cumprir a vontade de Deus. Mas eu gostaria, depois dessa introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é igreja? O que é igreja? Ou melhor, a pergunta seria melhor se eu fizesse dessa forma: o que é ser igreja? Se eu pedisse para você, na sua imaginação aí, que infelizmente não dá para a gente ter canetas e papel aqui para todos vocês, mas na sua imaginação aí, pega um papel em branco e uma caneta e faça o desenho agora de uma igreja. Faça aí, na sua mente, o desenho de uma igreja. Se eu pedisse para você, desenhe a igreja, e você desenhasse, daqui a pouco eu vou perguntar a você que desenho você fez. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16 de Mateus. E nós vamos ler um dos textos mais conhecidos. Mas nessa noite eu gostaria que o Senhor, o Espírito Santo, trouxesse uma revelação maior, profunda e sincera para os nossos corações, para que nós saiamos aqui sabendo o que é ser igreja. Em Mateus 16, Jesus, no versículo 13, está ali, do versículo 13 em diante, que diz assim. Eu não vou ler lá no painel, porque aí a gente faz uma leitura só, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aí tá bom? Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que palavra tremenda, que texto glorioso. A maior autoridade que existe na face da terra, nos quatro cantos deste planeta, se chama igreja. A igreja tem autoridade, a sua autoridade é tamanha que ela tem autoridade de entrar no inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Mas o que é ser essa igreja? O que Jesus quis dizer com isso? Porta do inferno não prevalece é porque a igreja vai avançar. A ação da igreja vai arrombar as portas do inferno e vai adentrar no inferno e vai resgatar vidas que estão lá no inferno. Que igreja é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa? E será que essa igreja existe? Essa revelação, ela tem que ser muito compreendida por essa igreja. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer nos roubar, é a nossa identidade como igreja. Porque se o inimigo conseguir roubar a sua identidade como igreja, a nossa identidade como igreja, ele já nos venceu. Nós vamos até nos reunir, vamos até cantar, vamos até fazer algumas atividades, toda uma programação, mas não seremos a igreja. Poderemos ser um grupo, uma comunidade, uma reunião de pessoas, como acontece com, por exemplo, um time de futebol, como acontece com uma ONG, como acontece uma SAB de bairro, onde existe uma diretoria, onde existe um pessoal lá que se reúne para tratar assunto a respeito daquele bairro, para melhorias daquele bairro. Poderemos até ser uma reunião como essa, mas não seremos igreja se o inimigo conseguir roubar a identidade da igreja. Mas o Senhor, nessa noite, Ele trará para nós uma consciência mais aprofundada do que é a igreja. Você crê nisso? Diga amém. A igreja, ela avança, a igreja, ela invade, a igreja não recua. A igreja, ela vai nos bares, nas esquinas, nas praças, ela vai para onde ela for, entra, invade e resgata vidas, prostitutos, prostitutas, drogados, viciados, de toda sorte de coisa, de pessoas que estão envolvidas no pecado. Eu conversava com uma pessoa essa semana passada, e ela disse: olha, se eu não gosto, eu falando sobre a igreja, sobre a reunião de célula, e eu dizia, e a pessoa dizia: eu não gosto dos crentes porque todos os crentes pintaram e bordaram, fizeram o que queriam, e agora que só querem ser santo. E eu dizia para ele: é porque você ainda não conseguiu entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o plano de salvação de Deus para as pessoas. No dia que você conseguir entender isso, você será o primeiro a estar lá, e você vai entender, porque nós somos ex. Aqui só tem ex, né? Ex-drogados, ex-viciados, ex-prostitutos e toda sorte de ex. Amém? A igreja não é composta de pessoas perfeitas, a igreja é composta de pessoas que precisam serem transformadas, curadas e libertas, caminhando para a perfeição. Eu queria dizer que essa igreja, nós temos vários trabalhos, e um pastor falando aqui da questão da sopa, e eu louvo a Deus pela vida do pastor. E o nosso irmão Wendel, cadê o irmão Wendel? Está ali. Sexta-feira eu conversava com o irmão Wendel.
Um restaurante de Campina Grande já nos doou a célula, mas a gente pode passar e a gente fazer uma unidade aí de trabalho, um tacho, não chama nem caldeirão, né? Um tacho de sopa. E se ele quiser, ele diz, toda semana, se você quiser um tacho de sopa, que é um caldeirão grande, aqueles de profissionais, né? De cozinha, a gente vai dar a você toda semana se você quiser. E eu falava para o Wendel, a gente vai fazer esse trabalho. A nossa célula vai sair, eu falei nos hospitais, debaixo das pontes, nos viadutos, no viaduto que tem em Campinas só tem um, né? E onde tiver pessoas carentes, nós vamos distribuir sopa. Isso é ser igreja. Mas vamos para frente. Nós trabalhamos com uma visão, e essa visão é chamada visão MDA. Visão MDA significa a visão M de modelo discipulado apostólico. Essa é a nossa visão, visão MDA. Igreja do Senhor Jesus como um todo, igreja local, células e MDA, que é o discipulado de 1 a 1. Essa é a visão da nossa igreja. Ainda, sim, e as células, né, que elas são fundamentais. Esse trabalho de célula é um trabalho maravilhoso e glorioso, porque dá a oportunidade à igreja a voltar para o seu início. Lá em Atos no capítulo 2, é muito texto, é muita coisa que a gente não vamos passar à frente, mas Atos capítulo 2, verso 42 diz que a igreja se reunia nos templos e nas casas. Daqui a pouco eu vou me referir a esse texto. Então, Deus, eu acredito que da forma que a igreja ela começou, ela vai terminar. Nos templos e nas casas. Mas tem outra questão. É preciso um grande e maravilhoso avivamento sobre a igreja nos dias de hoje. E o avivamento que a igreja vai experimentar é no templo e nas casas, para a glória de Deus. Vamos lá para Efésios capítulo 2. E vamos ver o que o apóstolo Paulo escrevia aos Éfesos sobre a igreja. E eu gostaria de trazer 3 metáforas dentro desse texto, Efésios capítulo 2. A partir do verso de número 11. Efésios 2, 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha para ali, ó. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisam, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos nos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.
no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele usa aqui 3 metáforas para trazer para nós o entendimento de igreja. No versículo de número 16, ele chama: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A primeira metáfora é corpo. Segunda metáfora está no versículo de número 19. Verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Segunda metáfora, família de Deus. Terceira, verso 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em outras traduções chama isso de morada, significa templo do Espírito. Então a igreja, ela é corpo, família de Deus e templo do Espírito Santo. Para essas 3 metáforas, existe uma palavra que define igreja, e sem essa palavra, nenhuma dessas ações, como corpo, como templo, como família e como templo, não pode existir. E essa palavra-chave para a igreja é, diga comigo, unidade. É unidade. Ser igreja é andar em unidade. E o que é unidade? Quarta-feira, você que não veio para o Tadel, o pastor trouxe uma palavra interessante sobre a questão da unidade. E ele lembrou da palavra do pastor Eiber, que fala sobre o purê de batatas. Se você pegar um saco de batata, você vai encontrar batata ali de todo jeito, e aquilo aí é uma união de batatas, que é diferente de unidade. Existem 3 palavras que se semelham: união, comunhão e unidade. União, estamos próximos um do outro, mas muitas das vezes não estamos em unidade. Comunhão, estamos em comunhão, numa mesa, se alimentando, comendo, compartilhando alguma conversa, alguma coisa, mas muitas das vezes não temos unidade. Agora, unidade é mistura. E as batatas, elas são pequenas, grandes, algumas com defeito, amarrotada, né? Tem umas batatas que tem umas manchas pretas, né, irmãs? Tem as irmãs que são cozinheiras aí. Inclusive, hoje eu estava escolhendo batata, eu estava me lembrando. Tem umas pequenininhas, maiores, mas quando ela passa pelo processo para se tornar um purê de batata, e quando ela se torna um purê de batata, não há mais diferença nenhuma. Não tem como você definir, eita, cadê aquela batata pequenininha, ou aquela batata grande, ou aquela batata que estava com uma mancha, ou aquela batata que estava deformada. Não existe como você definir, depois que ela se mistura. Há um processo de descascar, lavar, descascar, ir para o cozimento, ir para o fogo, todo um processo para se tornar um purê, para assim se tornar um purê de batata. Essa é a ideia de igreja, é unidade, é estar junto, mas junto de tal forma que não conseguimos dividir. Não tem como existir uma parte do purê de batata que tem para comer e outra parte que não tem para comer. Uma parte do purê de batata que está saudável e outra parte que está podre. Não tem como. Quando o purê está bom, é todo purê. Quando o purê está ruim, é todo purê. Porque existe uma profunda unidade nisso aí.
Então a palavra é essa, a palavra é unidade. Vamos lá para João capítulo 17, que também o pastor leu quarta-feira no Tadel. E eu faço até aqui agora a propaganda. Você que não está vindo para o Tadel, se for por motivo realmente de ocupação, tudo bem, mas se for por motivo outros que não seja ocupação, venha para o Tadel, não perca, você aprende muito, muito mesmo. João 17, versículo 22. João 17, versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A oração do Senhor Jesus, nesse capítulo de João, ele orou para a unidade da igreja. Ele pediu ao Pai que promovesse a unidade. E o mundo ia nos conhecer porque nós fazemos evento? Não. Fazemos festa, aniversário de conjunto, aniversário de igreja? Não. Fazemos peça? Não. Tudo isso é importante, tudo isso é bom. Mas não é isso que fará o mundo ser atraído para a igreja. É a unidade, sim, que faz com que o mundo seja atraído pela igreja. Essa é a vontade de Deus, que sejamos um. E nessas três metáforas que nós lemos em Efésios capítulo 2, nós vamos esmiuçar uma por uma. Primeiro vamos começar como família. Uma família fala de quê? Fala de amor, família fala de compreensão, família fala de estar junto, família fala de se preocupar um com o outro. E você que é irmão, você não escolhe o seu irmão. Eu vou escolher meu irmão, eu não gostaria que você fosse meu irmão. Já passou na sua cabeça isso? Você olhar para o seu irmão e dizer assim, Petros, passou para a sua cabeça, dizer para a sua irmã, eu não gostaria que tu fosse minha irmã, mas tu é o jeito, né? Não tem como você escolher. Você vai ter que amar a sua irmã, você vai ter que amar o seu pai, amar a sua mãe, os seus pais se amarem, compreender, querer o seu bem, querer o seu crescimento. Então família, a igreja é família. Não tem como você querer crescer sem o seu irmão ao lado também não crescer. Porque isso faz parte, isso é família. E a gente, quem já ouviu aqui alguém dizer para você aqui, Jesus te ama? Você já disse isso a alguém, Jesus te ama? Entre a família, às vezes devido ao comodismo, ao dia a dia, os familiares às vezes esquecem, o pai esquece de dizer ao filho, o filho esquece de dizer ao pai, a mãe esquece. E não pode ser também uma coisa da boca para fora, tem que ser do coração, tem que ser um eu te amo do coração. Você já disse ao seu pai hoje que você o ama? Você já disse à sua mãe que você o ama? A ama? Ou o seu irmão ou a sua irmã? O mundo, irmãos, está cansado de ouvir Jesus te ama. O mundo sabe que Jesus ama ele. Se você chegar para uma pessoa drogada, ei, Jesus te ama, cara. Aí ele pode olhar para você e dizer, sim, e você? Você me ama? Porque o mundo quer ver unidade na igreja. Sem unidade não tem como a gente conquistar este mundo. E o mundo precisa ouvir de você, não só dos seus lábios, mas das suas ações, um eu te amo. Isso é família. Nesse aspecto de família, de compartilhar, de se ajudar. E eu gostaria daqui agora de abrir um parênteses, falando que nós somos uma família.
Todos que estão aqui nessa noite, inclusive até você, visitante, você faz parte dessa família. Da família de Deus na terra. Existe a igreja do Senhor, que não é placa denominacional, não é uma instituição que tem CNPJ, mas é uma instituição viva, né? Um organismo, na verdade, vivo. A igreja somos nós, que é um organismo vivo. E que nós temos a obrigação de refletir aqui na terra, como igreja, 3 coisas. Aliás, 4 coisas. Nós, como igreja, precisamos refletir a glória de Jesus, a vida de Jesus, o caráter de Jesus e a missão de Jesus. São 4 coisas. Tudo que a igreja for fazer, ela tem que fazer em cima desses 4 pilares da igreja do Senhor Jesus na terra. Se você for fazer alguma coisa que não vai glorificar a Deus, que não vai manifestar a vida de Deus, que não vai manifestar o caráter de Cristo, e nem muito menos a missão de Jesus, então, caia fora. A igreja precisa estar enquadrada nesses 4 aspectos. Interessante da vida da igreja. E alguns anos atrás, eu tenho aqui mais ou menos 3 anos que estou aqui dessa igreja. E ultimamente a igreja está passando por uma situação e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós sabemos, quando eu cheguei aqui, na Igreja Evangélica Batista Restaurando Vidas, que não é esse prédio, que são vocês, né? Se às vezes a pessoa diz, não, ninguém pode ir à igreja se ela é a igreja. Nós estamos nesse prédio aqui, nós estamos nos reunidos aqui para cultuar e adorar o Senhor Deus eterno. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, não viemos aqui assistir culto. Se você veio aqui assistir culto, você vai sair do jeito que você entrou. Se você veio aqui, veio para a igreja, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você veio ser a igreja, aí a coisa é diferente. Nós somos a igreja do Senhor na terra. E nós somos parte dessa igreja, porque a igreja é bem maior. Eu estava vendo pesquisa que hoje no Brasil, aproximadamente nós temos 43 milhões de evangélicos no Brasil. Aproximadamente. Isso não significa que são 43 milhões que vão subir. São 43 milhões de evangélicos que estão frequentando alguma denominação. Mas a igreja que vai subir, aí só Jesus Cristo sabe, né? É Ele que vai separar o joio do trigo. E nesse momento a igreja local, nós aqui estamos passando por uma dificuldade, e eu gostaria de compartilhar. Nós somos uma família, sim ou não? Então, se a gente está passando por uma dificuldade, nós temos que compartilhar a dificuldade e traçar uma solução. Porque somos um. A gente não pode ficar só nas costas da liderança, da diretoria, ou do pastor da igreja, ou dos líderes de célula. Tem que ficar todos pegando na dificuldade para ficar mais leve, né? Senão fica pesado para alguns. E quando eu cheguei aqui, eu pensava que esse prédio aqui fazia parte, que era propriedade da Igreja Batista Restaurando Vidas. Aí depois eu soube que não é, esse prédio aqui é alugado. E alguns meses atrás, o aluguel, eu vou falar até em valor, não tem problema, nós somos família. Alguns meses atrás, o aluguel desse prédio estava em R$5.000. Aí o pastor conversou com o proprietário e aí foi para R$4.000, baixou para 4.000. A igreja tem despesa. A semana passada eu fui lá atrás, aí tinha um irmão que estava tomando conta da sala lá de cima, ele estava enchendo os copos, eu até ajudei ele na bandeja, ele encheu 38 copos para levar lá para a salinha lá em cima. Aí eu disse, meu irmão, pense numa despesa, copo descartável, todo descartável, água, energia, tudo isso, né? E nós somos igreja, gente.
A gente tem que entender isso. Eu não vou fazer aqui apelo nenhum para você dar o seu tudo, o seu melhor. Não. Igreja, irmãos, é isso. Igreja é essa comunhão, é essa unidade. Ao longo dos anos foi que a igreja se perdeu na sua trajetória. Depois do século III, depois de Cristo, a igreja tomou um rumo que não era o propósito de Deus. Foi quando Constantino se converteu, entre aspas, e aí começou a agregar coisa de misticismo, de espiritismo, de toda sorte de paganismo na igreja. E a igreja se envolveu com política e terminou perdendo a sua essência de igreja, e saiu das casas e vieram para os templos luxuosos, os templos de ouro, etc, etc. Mas não era o propósito de Jesus isso. O propósito de Jesus era que a igreja vivesse em unidade e pudesse alcançar o maior número de pessoas possível. Esse era o propósito de Jesus. E a igreja perdeu o seu rumo. E ao longo dos anos, a igreja, até hoje, tem muita gente que ainda não entendeu o que é ser igreja. Tem muita gente que vem para o culto no domingo à noite assistir o culto, ou assistir a igreja, a peça, alguma coisa, o pastor pregando, ou um irmão de fora pregando. A gente sabe muito bem que por aí afora existem várias denominações que de certa forma colocou o evangelho como uma mercadoria. Você faz campanha, você dá isso, que Deus vai dar aquilo, você vai fazer aquilo outro. Então as pessoas de fato perderam o rumo de que é ser igreja. Por isso as pessoas vêm para a igreja: eu vou para o culto hoje, senão essa semana vai ser uma semana difícil para mim, eu tenho que ir para o culto. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Eu vou dar, eu vou ofertar porque para Deus me abençoar. Não, não funciona dessa forma. Não podemos barganhar com Deus. O Senhor Jesus já te deu o que você tem mais precioso, o que você mais precisa da sua vida, é a salvação em Cristo. Está lá escrito em Efésios que nós lemos: Ele nos tirou, éramos gentios, éramos jogados, éramos inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus através da obra de Jesus na cruz. Então não tem mais isso. Aí a pessoa pode dizer assim: quer dizer que Deus não abençoa? Abençoa. Deus cura, cura. Deus liberta, liberta. Deus salva, salva. Mas esse não é a essência da igreja. Não é o meu objetivo de vir aqui no domingo à noite. O meu objetivo de vir no domingo à noite aqui é louvar, adorar a Deus, é me envolver numa adoração profunda com Deus, é estar em comunhão com os irmãos, é receber uma palavra de Deus para a minha vida, e não barganhar com Deus. Existem princípios bíblicos e leis na Bíblia, que se você cumprir, você é abençoado, é automático. Existe uma lei chamada lei da semeadura: o que você planta, você colhe. Então, se você planta amor, você colhe amor. Se você oferta, se você dá seu dízimo, se você faz a obra de Deus, você vai colher a obra de Deus, vai colher bênção, vai colher prosperidade. Existe prosperidade na Bíblia, sim ou não? Sim. O evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, transforma a pessoa, e a pessoa passa a ser uma pessoa próspera em todos os aspectos, inclusive em relação ao dinheiro em si. Nós não podemos misturar as coisas. Nós vivemos uma época hoje totalmente diferente da época dos nossos irmãos no passado. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela viveu uma experiência, e a igreja de hoje precisa viver essa experiência de vida, de poder, de unção. A mesma experiência que Pedro e Silas, quando estavam entrando no templo, o homem que estava paralítico pediu esmola a ele, e ele disse: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E diz a Bíblia que aquele homem se levantou e entrou no templo, glorificando e exaltando a Deus. Então, irmãos, isso é a vida de prosperidade que Deus tem para nós. Não se resume só ao contexto financeiro, mas o familiar, o profissional, o intelectual, o espiritual e o emocional também. Porque tem muita gente que ainda não entendeu quem ela é. Você é a igreja do Senhor. E quando nós formos para casa hoje, nós vamos... Isso não significa que você vai deixar de ser igreja. Não, você é a igreja. Onde você for, você é a igreja. E quando você se junta com o irmão, 2 ou 3, reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio deles. Então o Senhor está em nosso meio. O Senhor está aqui nessa noite. Você pode dizer amém? É fé, é acreditar, e o Senhor está aqui neste lugar.